Olá, é bom ter você de volta. Nessa próxima decisão, nós vamos confirmar a impossibilidade da utilização do dissídio coletivo de natureza jurídica para que o judiciário imponha medidas adicionais relacionadas ao combate ao Covid-19. Trata-se do recurso ordinário de dissídio coletivo 10.00784, dígito 80 de 2020, cuja emenda na fração de interesse traz o seguinte: o artigo 241, caput e inciso 2º do atual regimento interno do TST preceitua que os dissídios coletivos de natureza jurídica visam a interpretação de cláusulas de sentenças normativas, de instrumentos de negociação coletiva, acordos e convenções coletivas e disposições legais particulares de categoria profissional ou econômica e de atos normativos. O regional, sem mencionar qualquer norma convencional ou legal específica da categoria a ser interpretada, limitou-se a confirmar a tutela de urgência, na qual se impôs a obrigação de fazer, consistente na dispensa de comparecimento ao trabalho do denominado grupo de risco de contração do Covid-19. Em casos praticamente idênticos, a SDC, a Seção de Dissídios Coletivos, já se posicionou no sentido de que a excepcionalidade da pandemia do Covid-19 não justifica a utilização do dissídio coletivo de natureza jurídica para a imposição de obrigações às empresas e empregados, além daquelas já previstas em lei. Então, o que você tem? Essa decisão é útil para mostrar o que se pode chamar de jurisprudência do Covid, ou seja, uma série de casos que são julgados e relacionados ao Covid-19, especialmente na esfera trabalhista, e esse outro aspecto relacionado à definição e utilidade do que vem a ser o dissídio coletivo de natureza jurídica. O conceito mais imediato do dissídio coletivo de natureza jurídica é exatamente esse que se encontra no regimento interno do TST, ou seja, um meio processual para interpretar cláusulas de normas autônomas e heterônomas, ou seja, aquelas advindas da atuação do judiciário ou do legislativo, ou ainda da autocomposição entre as partes trabalhistas, os entes coletivos trabalhistas, e destinadas especificamente à regulação do contrato de trabalho da categoria, ou seja, não se trata de um instrumento para a interpretação jurídica, uma ação declaratória abstrata com relação a dispositivos genéricos da legislação nacional. O que se quer preservar por meio do uso do dissídio coletivo de natureza jurídica é exatamente a possibilidade de que se interprete por meio da atuação do judiciário o conteúdo de determinadas normas, especificamente relacionadas à regulação do contrato de trabalho de determinada categoria. Ao contrário, o que se experimentou em alguns casos é que alguns sindicatos propunham esse dissídio coletivo de natureza jurídica e alguns tribunais regionais, talvez até bem intencionados, se dispunham a proferir decisões nas quais alegadamente se interpretavam determinada legislação, às vezes até efetivamente inexistente, mas que às vezes sequer era referida na peça inicial desse dissídio coletivo e simplesmente impunham obrigações adicionais aos empregadores. A preocupação aqui exatamente era preservar a utilidade, a finalidade do dissídio coletivo de natureza jurídica, especificamente para que se limitasse a essas normas que fossem especificamente relacionadas à categoria e não a normas gerais, particularmente quando se extrai desse dissídio coletivo de natureza jurídica, que na maior parte das vezes tem conteúdo meramente declaratório, em tutelas de caráter condenatório, ainda que expressos por meio das obrigações de fazer. Para identificação mais precisa e para estudo mais preciso do que venham a ser as espécies de dissídios coletivos, sejam eles de natureza econômica, de revisão, de greve ou, como estamos vendo aqui, o de natureza jurídica, nós recomendamos a leitura do artigo 241 do regimento interno do TST, no qual se explicitam esses conceitos. Não há um tratamento legal específico acerca dessa classificação dos dissídios coletivos, mas por construção regimental e jurisprudencial se consegue conceber mais claramente essa classificação dos dissídios coletivos e a partir especialmente a partir da jurisprudência se pode extrair quais sejam os efeitos possíveis, as tutelas possíveis por meio de cada um desses dissídios.
Nesse mesmo canal nós temos alguns vídeos já que tratam de algumas situações excepcionais nas quais se puderam identificar algumas limitações a esses efeitos de tipos de tutela, de legitimação e de procedimentos específicos que são admissíveis ou não em cada uma dessas modalidades. Então, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de ajudar você a entender melhor o direito do trabalho e o processo do trabalho. Se restou alguma dúvida ou alguma outra matéria lhe chama a atenção, deixe indicado nos comentários e podemos tratar disso posteriormente. Mais uma vez eu agradeço e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!